Entra dia, sai dia, as mesmas notícias se repetem. Isso tudo é tão ridículo. Esse mundo está Podre. Donald Trump junto com Epstein. Manda as novas garotas pra cá. Elas precisam ser treinadas direito. Essas não são algumas das mensagens que foram encontradas nos mais de 3 bilhões de páginas do arquivo Epstein. Nas últimas semanas, o mundo parou para digerir o que veio à tona. Alegações de abusos menores, detalhes de recrutamento de garotas jovens, e-mails perturbadores sobre canibalismo, entre várias outras coisas. O que a mídia chama de teoria da conspiração se tornou verdade depois que esses arquivos foram expostos. E eu, como grande amante de teorias, não podia deixar de falar sobre o assunto. Nesse iceberg veremos teorias, previsões, e-mails pesados, e se você, assim como eu, está hypadaço por GTA 6, cara, saiba que o nome de Sam House, ex-presidente da Rockstar, e Leslie Benzies são mencionados nos arquivos. Pega apenas um café e vamos a mais um vídeo. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Sorry. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember the devil is somebody devil's knows what? The devil's brilliant. You read Milton's Paradise Lost. No, the devil scares me. Satan is at the number 1 or 2 archangel, and the reason he goes to hell and leads the rebellion is because he can't be the top guy. And his thing is, I'd rather reign in hell than serve in heaven. Baal. Nos arquivos de Epstein, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o fato de uma conta bancária chamada Baal. Segundo esse arquivo, o número de dinheiro dessa conta era tão grande, mas tão grande, que chegava a ser quase incontável. Para quem não sabe quem é Baal, Baal foi um deus antigo adorado por povos do Oriente Médio. O nome Baal significa basicamente senhor ou mestre, digamos assim, e ele era principalmente o deus da tempestade, da chuva e também da fertilidade. Acreditava-se que a principal função de Baal era tornar as pessoas férteis. Para induzir o deus a realizar essas funções, os próprios adoradores praticavam atos sexuais e também os santuários eram ocupados por homens e mulheres. Fala-se também de vários sacrifícios de crianças, de pessoas e também de muitos animais. Ghislaine Maxwell. Ghislaine não era só uma amiga ou uma ex-namorada do Epstein. Ela era tipo a gerente geral, a pessoa que fazia tudo funcionar. Filha do Robert Maxwell, um magnata britânico que morreu de um jeito misterioso, mais especificamente caindo de seu iate, ela cresceu no meio de gente poderosa, conexões internacionais e muita luxúria. No julgamento dela de 2021, onde ela levou 20 anos de prisão por tráfico de menores, os promotores e as vítimas pintaram ela como uma parceira indispensável de Epstein. Ela recrutava meninas de 14 anos e organizava como elas seriam usadas. Nos relatos das vítimas, elas contavam que eram abordadas em lugares normais, tipo acampamentos de arte ou empregos simples. Ela prometia dinheiro, viagens, estudos ou até contatos importantes. Ao mesmo tempo que ela fazia elas se sentirem especiais, ela também as fazia se sentir endividadas. E então só com o tempo que ela fazia isso, cara, aí que ela normalizava as coisas. Depois de supostamente sequestrar as meninas e levar para aquela ilha maldita, existia um tal treinamento que era passado para elas. As meninas diziam que ela ensinava como dar massagens que viravam sexo, falava das preferências do Epstein, entre várias outras coisas bizarras. Uma das meninas contou que a Maxwell entrou no quarto, tocou nos seios dela e disse que ela tinha um corpo ótimo tanto para o Epstein quanto para os amigos dele. Dentro de toda essa casa do horror, não existia um papelzinho chamado manual para as vítimas, mas para os funcionários, tinha sim. É dito nos arquivos que um manual de 58 páginas foi encontrado na mansão de Palm Beach. Dentro do manual, a gente poderia ver várias regras malucas. Preparar massagens com 13 tipos de óleo, manter a casa impecável, ser invisível e o principal, veja nada, ouça nada e diga nada. Só responda quando te perguntarem. Era dito também para nunca olhar nos olhos de Epstein, nunca falar das atividades dele e também nunca falar das atividades dela. Juan Alex chamou aquilo de escravidão por causa da pressão e do medo constante que eles faziam. Little Stan James.
A Little Stan James era a ilha privada do Epstein. Localizada nas Ilhas Virgens Americanas, essa ilha era apelidada de Ilha do Pedreiro, justamente por causa das acusações contra menores. Ela era basicamente o quartel-general da rede, isolada, acessível só por barco ou helicóptero e muita segurança pesada. Nela continha mansão principal, casa de hóspede, piscina, quadra de tênis e até cinema. Sobre infraestrutura subterrânea, documentos e e-mails mostram que o Epstein falava muito de túneis debaixo da casa. Infelizmente era nessa ilha, cara, que acontecia todo aquele tipo de coisa que a gente viu. As previsões dos Simpsons sobre o Epstein. Os Simpsons sempre carregaram a fama de prever o futuro, especialmente depois de prever a presidência do Trump, ou até certas coisas que eles adivinharam. Quando os arquivos ligados ao caso voltaram a ganhar repercussão, uma teoria ressurgiu com força. A de que a série já tenha antecipado a existência da ilha e também de um suposto esquema de elites. O episódio mais citado é O Computador Usava Sapatos Ameaçadores, da 12ª temporada. Nele, Homer cria um site conspiratório sobre o nome de Mr. X e começa a espalhar teorias exageradas. Em uma das mensagens que aparece na tela, lê-se a seguinte frase: atenção, alguns malucos assustadores em alguma ilha estão secretamente comandando o mundo. Depois disso, Homer é sequestrado e levado para uma ilha misteriosa, onde figuras influentes isolam quem sabe demais. O episódio também termina com a seguinte frase: vejo você na ilha. Isso mesmo, na ilha. Após as revelações sobre a ilha privada do Epstein, muitas pessoas passaram a enxergar o episódio como uma previsão. Vídeos e postagens viralizaram nas redes sociais dizendo que a série teria avisado sobre a ilha há muito tempo. A teoria ganhou ainda mais força porque o nome de Matt Groening, criador da série, aparece em documentos já divulgados anteriormente. Lolita Express. O Boeing 727 do Epstein, apelidado de Lolita Express pela imprensa, era um jato particular configurado para o luxo total. Interior anos 70 com poltronas de veludo vermelho, sofá que vira cama e banheiro com chuveiro, o Boeing dava luxo total às atividades do Epstein. Os registros de voos liberados em vários lotes mostram centenas de viagens entre 1995 e 2019. Nomes famosos que aparecem com grande frequência são de personalidades que o mundo todo já conhece. Bill Clinton voou pelo menos 26 vezes e Trump pegou de 7 a 8 voos nos anos 90. Nomes como o Príncipe Andrew, Kevin Spacey, Naomi Campbell, entre vários outros, também constam. Vítimas e promotores dizem que o avião servia para transportar meninas para o esquema, De Olhos Bem Fechados e a comparação com o caso Epstein. O filme De Olhos Bem Fechados, dirigido por Stanley Kubrick, retrata uma elite rica envolvida em rituais secretos, festas macabras e jogos de poder em ambientes fechados. Depois da morte de Epstein em 2019 e mais ainda da divulgação dos documentos, o filme voltou a circular com força total nas redes sociais. Muitos passaram a dizer que Kubrick teria previsto ou exposto algo semelhante à hit de Epstein. As comparações surgiram principalmente por causa de muitas semelhanças temáticas: elite poderosa, festas privadas, sexualidade, segredos e possível chantagem. Algumas teorias ainda afirmam que Kubrick teria sido silenciado, já que morreu poucos anos depois de concluir o filme. No entanto, não há evidência concreta para sustentar isso. O caso Gabriela Rico Jimenez. Em 2009, um vídeo envolvendo a modelo Gabriel Rico Jimenez ganhou atenção ao mostrar declarações perturbadoras. No vídeo, ela afirma que eles, abre aspas, se alimentavam de humanos. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! Na época, o episódio foi amplamente tratado como um possível surto psicológico e não houve validação oficial das acusações. Anos depois, com as investigações sobre o caso Epstein, algumas pessoas passaram a reinterpretar o vídeo como se fosse uma acusação desse caso. No entanto, não há evidência de que essas declarações dela tenham ligação direta com fatos do caso. Porém, é bem estranho, né, cara? Bill Gates, a proximidade inesperada. O nome de Bill Gates, cofundador da Microsoft, surge em mais de 2.600 ocasiões. Um e-mail particularmente intrigante escrito por Epstein para si mesmo detalha uma narrativa de sua saída da Fundação Bill. Embora Epstein nunca tenha ocupado um cargo formal na fundação, o e-mail o descreve como um braço direito de Gates. As alegações incluem assistência a Gates em lidar com mulheres russas, facilitação de encontros ilícitos e até fornecimento de medicamentos para TDAH. Também é importante falar que Gates manteve encontros com Epstein após a condenação e chegou até a utilizar seu jato em algumas ocasiões. Gates posteriormente reconheceu esses encontros como um erro enorme. Contudo, os arquivos não apresentam evidências que vinculem Gates diretamente aos crimes sexuais, porém, seu nome aparece muito. Outro
Outro detalhe importante é o fato de Gates falar sobre uma suposta simulação de pandemia. Cara, realmente isso aqui me pegou de surpresa, viu? Pois o Gates falou sobre simulação de pandemia com o Epstein, cara. Vai saber, né? Elon Musk, convites recusados. Os e-mails também revelam convites a Elon Musk, o bilionário dono da Tesla, e vários outros empreendimentos. Esses e-mails eram para possíveis visitas à ilha. Nele, há referência de festas selvagens e encontros sociais. Em resposta a essa revelação, Musk afirmou que recusou todos os convites e que nunca esteve presente nos locais. O universo de GTA e as acusações de Sarah Ramson. Leslie e Sam House, figuras centrais na criação da Rockstar, são mencionados em um e-mail de 2023 enviado por Sarah Ramson. Sarah, uma das vítimas de Leslie, afirma que Leslie teria jogado dinheiro sobre ela e depois a agredida sexualmente. Depois ela afirma que esses mesmos gestos foram incorporados na franquia GTA. Ela também fala que Sam House, cofundador da Rockstar, tinha total conhecimento sobre as atividades, porém ele nunca falou nada a respeito. Política brasileira, Lula e Bolsonaro. Essa não é tão interessante, mas os nomes de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva aparecem mais de 60 vezes no arquivo, mas sempre em menções de política brasileira. Bolsonaro é citado em e-mails de 2018 e Lula surge em registro do mesmo ano. O Acordo de 2008, a proteção do sistema. O acordo fechado na Flórida em 2008 é frequentemente apontado como um dos maiores sinais de que Jeffrey contava com algum tipo de proteção do sistema. Em vez de enfrentar acusações federais graves, ele fez um acordo que reduziu drasticamente as consequências. Epstein acabou cumprindo uma pena que era considerada muito medíocre pelo nível de coisa que ele fez. Ele podia sair durante o dia para trabalhar e também retornava à unidade no fim do expediente. Para muitas pessoas, isso reforçou a percepção de que ele estava sendo tratado de forma diferente. Novos documentos trouxeram mais detalhes sobre o caso. Eles mostram a atuação intensa de advogados que teriam pressionado para limitar o alcance da investigação e evitar que ela avançasse ainda mais. Esse acordo acabou se tornando um dos pontos mais controversos de todo o caso, pois aqui a gente percebe que o poder, o dinheiro e a influência destacada podem comprar qualquer coisa nesse mundo, cara, inclusive a liberdade e a vida das pessoas. Imagina o Kanye, o cara ele era o preto mais rico do mundo, conhecia o mundo inteiro. E aí quando ele vai falar a verdade do que ele viveu, as pessoas falam que ele é louco. My mama ain't here. My mama was sacrificed. You understand? Falar, irmão, se ele é louco, convivendo com todo mundo que ele convive. The devil took all the producers, the musicians, the designers, literally signing a contract and selling our souls. They got contracts out there that say you can't say Jesus. Na verdade, o que me deixou com depressão é ver algumas coisas que eu não queria ter visto, conhecer pessoas que eu não queria ter conhecido, saber que realmente existe o tráfico humano. E saber que quem participa dessas coisas é às vezes quem você menos espera, irmão. Não é nem um artista, esse que é o problema. É saber que o sangue é a bebida, é o líquido mais caro do ser humano. Saber que isso é vendido, irmão. Saber que não existe doação de órgãos, existe venda de órgãos. Canibalismo e sacrifício. Nos documentos liberados, aparecem depoimentos que relatam eventos em iates, em águas internacionais e onde mais se pode imaginar. Testemunhas descrevem sobre juramento, rituais que envolviam o desmembramento de bebês e também de muitas crianças pequenas. Os termos aparecendo agora, que eu não vou colocar pro YouTube não me dá o strike, aparecem dezenas de vezes nos relatórios do FBI. Uma testemunha descreve uma cena que particularmente eu demorei a acreditar, mas eu vou falar pra vocês, cara. Bebês eram mortos e suas vísceras eram comidas por membros da elite. Entre os vários comentários feitos pelos membros, eles afirmam que o gosto que aquilo tinha era semelhante ao de queijo derretido. Ao participar de algo tão terrível quanto o canibalismo, os envolvidos entravam em um pacto de silêncio. Se você comeu carne humana com um político ou um príncipe, você nunca poderá denunciá-lo sem se condenar. Definitivamente, cara, horripilante. Kuru. Entre os milhões de fotos e vídeos vazados do caso, um dos que mais chamou a atenção do público foi o que o Epstein supostamente faz careta. Com as alegações que ele comia carne humana, muitos associaram isso à doença chamada Kuru, uma doença que destrói o cérebro aos poucos. Na Papua Nova Guiné, quando alguém morria, os familiares consumiam parte do corpo da pessoa como forma de respeito e luto. O problema é que, quando a pessoa se alimenta de carne humana, essa carne contém uma bactéria chamada prions. Essa bactéria basicamente, galera, consome o tecido cerebral do cérebro. A doença podia demorar anos ou até décadas para aparecer depois da infecção. Quando começava, os sintomas eram dificuldade para andar, tremores, perda de coordenação,
risadas involuntárias e perda total do controle do corpo. Zorro Ranch, a fábrica de humanos e eugenia. No Novo México, o Zorro Ranch era um laboratório do Epstein. Ele não queria apenas se aproveitar das vítimas, ele queria criar uma espécie de linhagem. Ele era obcecado pela ideia do transhumanismo, a ideia de usar tecnologia e genética para evoluir qualquer ser humano. Os arquivos relatam o plano para o Baby Ranch, uma instalação onde dezenas de mulheres seriam mantidas em regime de confinamento para serem inseminadas com esperma de Epstein. Basicamente aqui, galera, ele queria que seu DNA fosse espalhado em larga escala, acreditando que sua inteligência e riqueza deveriam ser a base para uma nova elite. Ele consultava cientistas de ponta e financiava pesquisas sobre edição de genes. O Zorro Ranch era, na prática, uma fazenda humana onde o bilionário brincava de Deus com a vida das mulheres. O culto a Moloch. A construção com a cúpula dourada na ilha de Epstein nunca foi uma academia. Arquitetos e investigadores que analisaram as plantas abaixo apontaram para uma estrutura de um templo ocultista. O design, se você parar para prestar atenção, é uma cópia de templos antigos, aqueles templos dedicados a divindades como Moloch e entre vários outros deuses. Sobreviventes relatam que o subsolo do templo era um labirinto de salas com isolamento. Lá, eles afirmam que rituais eram ensinados com figurinos, altares e simbologia de sangue. As vítimas eram forçadas a participar para que acreditassem que suas almas pertenciam a Epstein e seus convidados. Códigos e mercado negro. A comunicação de Epstein era basicamente uma floresta de código. A análise forense dos e-mails revelou que termos como queijo cremoso, pizza e hot dogs não tinham nada a ver com comida. No contexto dos arquivos, queijo cremoso era o código para bebês recém-nascidos ou crianças muito pequenas, as mercadorias mais caras do mercado negro. As discussões sobre a entrega do queijo fresco coincidiam com datas de viagens, de iates e voos do Lolita Express. O nível de frieza nas mensagens é tão chocante, cara, que eles falavam de vidas humanas como a gente fala de coisas que a gente vai comprar no supermercado, tá ligado? Tipo, é muito bizarro, cara. Esses caras é muito doente, muito doente. Chantagem ritualística. Por que ninguém parou o Epstein por 30 anos, cara? A resposta está no sistema de vigilância. Todas as casas de Epstein em Nova York, Palm Beach, Paris, Novo México e na ilha estavam equipadas com câmeras e microfones ocultos. Ele filmava tudo. Uma vez que um senador, um CEO ou um membro da realeza era filmado, essa pessoa se tornava escravo de Epstein. Ele detinha o botão de autodestruição da vida de cada um deles. Os arquivos também sugerem que Epstein trabalhava com agências de inteligência como a CIA. Ele fornecia vídeos para que governos inteiros pudessem ser manipulados. A morte de Jeffrey Epstein. A morte de Epstein em 2019 continua sendo um dos pontos mais debatidos de todo o caso. Nos arquivos divulgados, o episódio é tratado com forte tom de questionamento técnico. Os documentos destacam falhas importantes na noite da morte, câmeras de segurança que não registraram imagens do corredor e guardas que não realizaram as rondas obrigatórias. Essas irregularidades alimentaram suspeitas e levantaram dúvidas sobre o que realmente teria acontecido. Também é citada uma análise mencionada nos documentos que apontam que algumas lesões no pescoço dele poderiam ser consideradas incomum em caso de suicídio. Essa interpretação foi usada por alguns como um argumento para questionar a versão oficial. Ainda assim, a conclusão oficial das autoridades foi a morte por suicídio. Mesmo com isso, as falhas operacionais, as inconsistências e o contexto envolvendo possíveis nomes poderosos fizeram com que muitas pessoas passassem a acreditar que Epstein poderia ter sido silenciado ou até mesmo tá vivo, né, cara? Vai saber. Até hoje, o caso permanece cercado de dúvidas. O esquema de recrutamento e a rota brasileira. As investigações apontaram que o Brasil teria sido um dos países utilizados como base de recrutamento dentro da rede ligada a Jeffrey. Segundo relatos e documentos analisados ao longo do tempo, o país era visto como um local estratégico para encontrar jovens em situações de vulnerabilidade. Jean-Luc Brunel, fundador da agência Mac2, é acusado por diversas vítimas de usar o mercado da moda como fachada para se aproximar de adolescentes. A promessa era sempre a mesma: carreira internacional, capas de revista, trabalhos em Nova York ou Paris e ascensão rápida no mundo da moda. Documentos divulgados em 2016 mencionam trocas de e-mails em que Epstein discutia sobre garotas brasileiras muito jovens, incluindo adolescentes de 14 e 15 anos. As acusações indicam que o processo sempre seguia um único padrão. As jovens eram levadas para o exterior e, em alguns casos, relataram que tiveram passaportes retidos. Segundo os depoimentos, ao chegar às propriedades ligadas a Epstein, algumas teriam sido submetidas a um ambiente de manipulação e também de muito horror. Também surgiram alegações de que o Epstein demonstrou interesse em ampliar sua influência dentro do mercado da moda brasileiro, inclusive estudando até a possibilidade de adquirir ou contratar algumas agências aqui no Brasil. O vazamento sem censura. A prova final.
Ao liberar mais de 180 mil imagens e milhares de vídeos sem censura, o mundo viu o que o FBI tentou esconder por muito tempo. As imagens mostram o interior do templo, os rituais, as marcas físicas nas vítimas e a presença de rostos poderosos em situações. Esse vazamento provou que as vítimas não estavam mentindo ao longo do tempo. A crueldade era sistemática, financiada e protegida pelas maiores potências do planeta. O que resta agora não é dúvida, galera, mas a constatação de que o abismo é muito mais fundo e muito mais sujo do que qualquer um poderia imaginar.